Se eu estou bem. Como diria o grande filósofo Silvio Luiz, está valendo. Passa batom. Então passa. Então, hoje a nossa aula começa com um arcano bem legal. Com ele, o tinhoso. O tinhoso. O mochila de criança. Por que mochila de criança? Eu não sei quem que começou com isso, mas eles usam como piada, né? Que mochila de criança só pode ser coisa do diabo. Ah, é verdade. Porque é muito pesada, né? E é mesmo, tadinho. Tanto que até criaram rodinho para essas mochilas de criança, porque é muito pesada. Acaba com a coluna. Então, vamos lá. Arcano Diabo, arcano 15. Nada melhor do que depois de uma fase de temperança, né? Lá do arcaninho 14, de você estar equilibrado. O que é bom para você desequilibrar? Um diabinho, um diabinho, né? Então, o Diabo, o arcano 15, ele tem regência de Capricórnio. Não estou querendo ligar, né? Não estou querendo falar mal de ninguém, não, aqui, mas a regência do Diabo é de Capricórnio, tá? A mitologia, isso aí é para você, Margarete, que vai não ouvir, veio hoje. E não veio hoje. Mitologia, Deus Pan, né? Que é o deus dos pastores, que tem aquelas patas de bode, né? Também fala de Adão e Eva e Baphomet, né? As mitologias do diabo. Então, o diabo é um arcano que você bater no olho nele assim, o que você sente se você não soubesse nada da carta? O diabo. Você ia ficar com medo? Eu não tenho medo, não, assim, não tenho agonia com essa carta, não. Eu não sei. Tem gente que tem medo, né? É uma carta ruim, querida? Não, ruim para quê? Ele tenta me pegar, né? É ruim para quê? Porque o diabo, ele pode ser, no aspecto positivo dele, ele é muito criativo. E no aspecto negativo, ele aprisiona. Aprisiona você aos seus vícios, aos seus desejos, à ambição descontrolada, né? Mas, por exemplo, numa roda de amigos, é uma delícia ficar perto do diabo, a pessoa mais gostosa de conversar, porque é sedutora, ela trata bem, ela encanta. O diabo é encantador. Uma delícia ficar pertinho do diabo. O duro é morar com ele, levar para casa, né? Entende? Tem um filme que eu recomendo vocês reassistirem, né? Que já que a gente entrou naquela linha de filme, O Advogado do Diabo. Que filmão. Eu recomendo vocês assistirem esse filme, tá bem? Então, assim, para começar a conversa, o bichinho tem chifre, né? E vamos literalmente para a questão. Pode simbolizar a traição? Pode. Mas não só isso. Eu não quero que vocês fiquem congeladas numa palavra. Diabo traição, diabo ambição. Não é só isso. Não limita, né, um ser tão grandioso como esse. Um oráculo tão grandioso, né, quanto esse, né, que é o tarô. Sim, a só essas palavras. Isso é só para você abrir o leque, porque o diabo ele também fala de controle, ele fala de posse, ele fala de ciúme, de ambição material, né? E ele fala do quê? Eu te seduzo. Essas correntes aí não está difícil de sair. Elas estão frouxas. Como que ele domina esses diabetes aí? Com a mente. Uma mente inteligente. A mente é que aprisiona. Ele seduz. É como se eles estivessem num transe aí, né? O diabo, ele pode falar de alcoolismo, ele pode falar de vício de drogas, ele pode falar de sexo desenfreado, ele pode falar de alguém que faz outras pessoas de escada humana para subir na vida, ele pode falar de doenças venéreas por conta do sexo, pode falar, agora nesse período de Covid, saiu o diabo, eu já fico esperta, porque ele fala de contaminação, de infecção, tá? Uma pessoa vai operar. Vai dar tudo certo na minha cirurgia? Diabo.
cuidado com contaminação, com aquela infecção hospitalar, né? Cuidado que, de repente... Oi, obrigada. Cuidado que, de repente, pode ter aí uns gastos extras, né? Que às vezes você está contando uma cirurgia lá, você está contando, vai ser 30 mil. Aí acontece de você ter que ficar 3 dias na UTI, pronto, aí você já vai para 100, né? Fácil. Eu não tenho noção, eu estou dando aqui só para a gente entender, tá? Não tenho noção de valor de hospital, graças a Deus. Então, essa carta, o que ela ensina para a gente? Que o mundo é temeroso? Que só tem coisa ruim no mundo? Não, é que a gente precisa controlar os nossos instintos. Todo mundo tem um diabo dentro de si, todo mundo. Não venha me dizer que você não tem. Não venha me dizer que você não tem. Não, eu não tenho. Não, você não, né? Ou é o diabo da gula, ou é o diabo da preguiça. 7 pecados capitais também, pode assistir. O diabo da gula, o diabo da preguiça, é o diabo sabe, o controle, a posse, da ambição, do ciúme, né? Daquela coisa do egoísmo, só para mim, meuzinho, myself, só eu existo nesse mundo. Então, todo mundo tem um diabo que precisa domar. O grande lance é, quem é que manda aí? É o cavalo ou o cavaleiro? Você domina o seu instinto ou o seu diabo te domina? Ora uma coisa, ora outra, né? A gente vai fazendo uma dança com essa corda aí, né? Com essas ferramentas, né? Então, a gente controlando os seus diabos interiores, você consegue controlar a sua vida. Uma pessoa que tem uma vida reta, uma vida boa, uma pessoa boa de coração, trabalhadeira, tal, com vício de droga. Ele perde tudo que ele conquistou durante a vida. Respeito, né? Família, trabalho, amigos, posição financeira. Ele perde poder de fala. Ele perde poder de fala. Quem que dá atenção para um nóia, né? Ou para um alcoólatra, quando está na fase crítica de estar dominado pelo vício. Só que ele pode muito bem dar a volta por cima. E aí vai ter que recuperar tudo isso. Só que aí é que está. A corda continua ali. Ele sabe que na primeira fumadinha, no primeiro gole, no primeiro sexo, para quem é ninfomaníaco e tem aquele descontrole sexual, pedófilos, sabe? Tudo fala do descontrole, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse tinhoso, como diz você aí. Esse controle do instinto interno tem a ver com a carta da força também? De qual? Da força. Da força. A força fala de autodomínio, né? Você controlando os seus instintos. Agora, o diabo é uma carta que fala disso aflorado. Presta atenção que isso aí está aflorado. É um bom momento para você puxar o seu freio de mão. Porque o que é o tarô? Ele te mostra que, vamos supor, se fosse uma mandala agora, que de janeiro a março, são 3 meses, é uma estação, essa energia está circundando no assunto da saúde, ou no assunto do trabalho, ou no assunto do amor. Então, ou ambição, porque o diabo ele traz ganho financeiro, ele traz, mas ele sozinho ele não traz prosperidade. Porque ele só traz a ambição. Né? Ele pode também ter um controle ruim. Por exemplo, o diabo mais o louco fala daquela insolvência civil. Ele até ganha, mas ele não sabe movimentar. O que acontece? Ele sempre vai gastar mais do que ganha e vive na penúria. Né? Então, o diabo podia ser, para dinheiro, o diabo e a imperatriz seria maravilhoso, porque daí ela controla, ela organiza, né? E ele traz a prosperidade, né? Ok? Porque ele sozinho, para dinheiro, ele só fala assim, é um bom momento para você aproveitar os seus contatos sociais, cuidado com rivalidade, com puxão de tapete, com gente traiçoeira, com as cobras venenosas no seu calcanhar. Com os vícios. E, às vezes, a cobra venenosa é a gente, né, gente? Né? Às vezes,
Por isso que o tarô, ele te esfrega na sua cara, assim, as coisas que você, às vezes, não quer enxergar. Porque eu me acho uma pessoa má, pergunta um defeito meu, nossa, eu vou ter que pensar horrores, porque eu não, né? Imagina, eu não tenho Porque eu não tenho defeitos. uma ova, né? Uma ova, todo mundo tem, só que é o cair em si. Minha filha, o negócio é o seguinte, agora, por exemplo, sou casada, se de repente sai o diabo ali na minha casa do amor, ó, eu já vou ficar de antena ligada com esse aqui. Pega ele, aí tu pega ele, solta o seu diabo. Mas aí, se for na minha mandala, o perigo está em mim. Eu vou ser tentada. Pode aparecer um ex, pode aparecer chegar um um entregador. novo, pode chegar um entregador de pizza. Você está entendendo? Porque a faca, né, no de Marsella, você vê que ele segura uma espada. Ele tem o poder mental muito forte, só que ele segura ele errado, ele segura pela lâmina. Sim. Mas quando que você sabe que é você que está sendo tentado ou é do outro? Vai de acordo com a pergunta? A pergunta. Por exemplo, no jogo. templo de Afrodite, eu tenho lá o mental do parceiro e o meu mental. E aí, se está no meu mental, sou eu. Se está no mental dele, é ele. Numa mandala, casa 5, é a minha casa do amor. Na casa do meu 7. parceiro, é a casa 7. Aí é o mental dele lá. E se eu Ou- quero ver como está o amor dele, é a 5 da 7. E aí vocês vão aprender isso direitinho na Ou mandala. uma pergunta simples, né, com uma carta só, dependendo da sua pergunta. Como que tá? E assim, pode não ser um chifre, pode simbolizar somente que ele está. Possessão. Ou com a libido ótima, maravilhosa. Às vezes o casal não tem problema de traição, mas está numa alta fase de libido, está transando todo dia, está se dando muito bem, obrigada. Porque o diabo. Você viu que a gente precisa de um tudo? Precisa do equilíbrio, precisa do diabo também no casamento. Marcela. Precisa, porque um casamento sem diabo é um casamento sem Graça. sem graça. Né? Lindo esse aí. E é tudo uma questão da carta estar no equilíbrio ou desequilibrada, né? Sobrando ou faltando. Vamos ver sobre ele um pouquinho. Engraçado que ele faz, eu aponto aqui como se vocês fossem ver meu dedo no computador, né? Ele faz o mesmo lance do mago, né? Uma mão para cima e uma mão para baixo. Só que aqui a tochinha dele está botando fogo aonde? No rabo do homem. No rabo do rapaz. Fogo no rabo. Olha a expressão fogo no rabo. Fogo no rabo, olha só. É um toque do diabo. Fogo no rabo. Pega esse da espada. Tá no corpo o fogo dela. Cada baralho, cada desenho, né? Por isso nós seguimos o tradicional. Não quer dizer que você não vai jogar com os outros, né? É só para título de... Só para a gente entender o que essa carta quer jogar na nossa cara, né? Então, vamos lá? Personalidade normal, lado luz do arcano. É determinado. Quando ele quer uma coisa, ele vai até o final. Determinado como um trem. Um trem. O trem vai sempre para frente, não tem o que segura. É verdade. E difícil parar, né? Excesso de energia, energia criativa. Isso é bom, por exemplo, para o casamento. Uma determinação. Eu quero ser feliz. Quero, né, fazer minha esposa feliz. Porque amar é decisão. Então, tem que ter um pouco de diabo na relação. Assim como tem que ter a temperança, assim como tem que ter a morte para colocar limites, a gente precisa de todos eles. Só não pode errar a mão. Eu posso estar com um salmão maravilhoso, mas se eu colocar 5 colheres de sal, ninguém come, não é? Que exemplo foi esse? Do salmão, um exemplo bom. O lendário exemplo do salmão. Meu Deus do céu. E dá para fazer um paralelo com o mago aí também. Assim como a mão é determinado. Qual seria a diferença entre ele e o mago? Qual que é? Porque o mago, lembra que ele tinha determinação? Ele tinha energia? Ele era criativo? Ele é criativo. Vontade fraca?
à vontade. Égua paraguaia, Glória. O mago é égua paraguaia. O mago ele vai bem enquanto tudo dá certo. Começou a ter probleminhas, ele vai desanimando. É, O diabo não, ele gosta de desafio. né? Ah, legal. Astuto. Ambição saudável na personalidade luz, né? Normal. Ambição saudável, eu preciso disso para poder conquistar minhas coisas, para poder, né, essa coisa até de controlar o parceiro, controlar os filhos. Se for numa vertente saudável, Legal. é importante, porque também se eu ficar completamente alheia, ele sai, ele chega, não pergunto nada, ele vai falar, oxe, não liga nem para mim, né? Tipo, e aí, como é que foi? Onde é que você estava? Mas não assim, onde é que você estava? Né? Como é que... Natural. O que é personalidade alterada? É o excesso dessa carta. É quando pesa na mão, né? Desanda. E o gosto pelo desafio e pela competição. Sabe quem tem muito de diabo? Atletas olímpicos. Libido muito alta, corpinho formoso e o gosto pela competição. Usa o seu poder, porque ele sabe que ele pode. Inclusive, o diabo, como carta de conselho, este momento é seu, vai atrás do que você quer. Você pode tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. São Paulo aos Coríntios. Né? Sedutor, tem um charme encantador, carismático, só que ele tem pressa, ele tem fome, ele tem ansiedade. Você já fez uma comida quando você estava faminta? E você já fez uma comida quando você estava não com muita fome? É diferente o modo de cozinhar, é diferente, tudo muda quando você está com fome. É aquela ganância, aquela e o diabo voracidade. Não tem uma expressão que fala, eu estou com sangue nos olhos, né? Estou com sangue nos olhos para ganhar dinheiro, estou com sangue nos olhos para conquistar aquela pessoa. Quer dizer, nada vai tirar o meu foco. E na personalidade normal, ele já é oportunista, né? Tá ótimo, vamos aproveitar, a oportunidade está aí, para que eu vou falar que eu não preciso dela, né? Estrategista e muito perspicaz, sagaz, astuto, tudo isso aí. É inteligente e ele usa isso a seu favor, lindo e fino. Como diria o filósofo Arildo, é um luxo, colega. É um luxo. Vamos lá. Agora, no personalidade do excesso, fala o senhor aí, por gentileza. Na personalidade alterada. Alterada geralmente é o excesso, mas também pode ser a falta. Sim. Né? Ele é orgulhoso e vaidoso. Ele tem excessos sexuais ou materiais. É o lance da compulsão. Uma coisa é gostar de sexo, outra coisa é a compulsão desenfreada. Para o tudo. Para o tudo. Uma coisa é tomar uma cervejinha no fim da tarde, outra coisa é a compulsão desenfreada. É gastar o seu salário em... É o beber até morrer. É desonesto. O diabo por si só não é uma pessoa assim, dá para confiar. Que você chama para batizar seu filho, não é? Até chama, mas não deixa ele segurando a sua carteira enquanto você vai na pia. Então, cuida aqui do meu picolé enquanto eu vou no banheiro. Não, não é esse cara. Autodestrutivo, por causa dos excessos. E dos vícios. Manipulador, quase nada. E egoísta. O diabo é o eu primeiro, é o cara da fome. Eu estou com fome. Eu primeiro. Perverso, abusado, viciado e psicótico. Porque uma coisa é ser astuto, é ter uma inteligência aflorada. Outra coisa é ser perverso. E obsessivo. E obsessivo. Uma coisa é eu me interessar por você, outra coisa é a minha possessão por você. Vingativo, dominador e ciúme doentio. Só que não fiquem engessadas, porque
Saiu num relacionamento, você vai ter que observar a carta que está do lado, conversa com seu consulente, Conversar, porque às importante. vezes só melhorou o sexo do casal. E se você fala, nossa, tem chifre aí, pronto, o que tinha melhorado, você já estraga, entende? E não é só isso, né? Tarô tem que usar muito raciocínio. Conversar, entender bem as outras cartas, entender bem, formular bem. O lance da pergunta. A pergunta é sempre mais importante do que a resposta. E quando você começar a ficar confusa para interpretar, você fala, pera, qual foi a pergunta? Para que você vá no foco. No cerne da questão. Né? No quê? Cerne. No... Ai, que homem chique, gente. Que lindo. Eu entendi no sérum da questão. Eu já ia pensar, sérum facial? Ai, que maravilha. Então, vamos lá. Continua? Sim, né? Situação. Obsessão, paixão, atração magnética. Tem um filme de 1900 de Guaraná de Rolha, Atração Fatal. Olha, já repassei, daqui a pouco vai estar na Globo. Atração Fatal, né, gente? Sharon Stone. Eu adorava aquele filme. Risco de roubo, né? Cuidado. Se cai na casa 2 da mandala, que é a casa das finanças, a pessoa tanto ela pode ser trapaceira, tal, ou pode sofrer um risco aí, né? Sexualidade em alta no lado luz e falta de libido no lado sombra. Luta de poder, né? Eu posso, e a questão do instinto, né? Inveja, cobiça, desonestidade e tensão. Energia densa, energia negativa. Se o diabo sai na casa do lar, já, meu filho, passa no viveiro, compra erva que vai precisar de bater cabeça, bater estaca. Cuidado com comprar erva na carta do diabo ainda. Não é um beck, não é um baseado. Passa a comprar erva, alecrim, manjericão, espada de São Jorge. Bem na carta do diabo, você quer comprar erva? Vai pegar mal, vai pegar mal, vai pegar mal. A inveja, atenção, feitiço. Se pergunta, fulano fez uma macumba, um feitiço, saiu o diabo? Ótimo, fez. Ou seja, está ferrado. Fez bem feito. E o mago também, a lua também, né? Nós não chegamos na lua. Não. As cartas elas têm uma ligação muito próxima, né? Ele e o mago, ele e a lua. Sim. Aqui também pode falar de grande lucro, né? Ou de falência na sombra. É uma carta que fala de armadilha, de violência, enfim. Pode ser uma maravilha essa carta se, por exemplo, o pendurado, uma pessoa que está lá, né, muito na dele, paradinho, com a vida estagnada, uma injeçãozinha de diabo não ia dar um up na vida do camarada? Despendurar na hora. Né? É uma adrenalina. Às vezes a pessoa está morrendo, ele toma adrenalina na veia. Às vezes é preciso uma injeçãozinha de adrenalina. Agora, quem já tem, tomar, morre. Aí cai no excesso. A overdose. Né? Ok? Tudo bem com o Tinhoso até aí? Lembrando que ele pode falar de traição? Pode. Ele pode falar de roubo, pode falar de ambição, mas precisa entender o contexto, né? Se de repente você está atendendo a amante, pronto, ok, já sabe que é traição e tal. Agora, se você está atendendo a esposa, tem que ver se de repente a sexualidade do casal não está ficando melhor. Agora, se tiver o diabo com 3 de espadas, aí danou-se, aí é traição mesmo, e aí é falta de libido também, né? Ou até a traição pela falta da libido, ou vice-versa. Tá bem? Continuamos? Por favor. Vamos para a próxima. Não vamos para a próxima, não. Olha a profissão. Gente, esse cara trabalha em umas coisas muito engraçadas, interessantes aí. Vamos ver? Ele é um alto executivo, um grande esportista, pode ser um político. Gente, quer mais? Quer mais que político? Alguns políticos, né?
Sem citar nomes? Maioria. Citar nomes? Tchau, né? É o próprio Tinhoso. Mas, continuando. Militares, né, pelo poder, pela autoridade, tesoureiros, Lida com dinheiro, né? Lida a com grana. dinheiro. Gente, se eu fosse tesoureiro, eu ia ser processada. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu misturo tudo. Eu e você juntas e presas. Auditor fiscal, ele pode tanto checar, né? Uhum. Como checar? É. Advogado. Agora vem as, né, prostituição, cafetão, ator pornô. Ator, nunca atendi um ator pornô, gente. Eu já atendi uma dubladora. Sabe o Game of Thrones? Eu atendo a dubladora da... Como é o nome? Daenerys Da Daenerys. Targaryen, né? Daenerys Targaryen. É a moça do dragão. Eu atendo a dubladora dela. Vendedores em sex shop. Pode simbolizar crime, traficante, agiota, contrabandista, curandeiro. Olha só já a inversão. O outro lado, né? Exorcista e ocultista. Então, saiu o diabo na profissão, você fala... E agora? E agora, Jesus? Né? Fala assim, você benze? Não. Você faz magia? Não. Então... Então, veja bem. Olha lá, alto executivo por conta da posição, do poder, de estar lá, de comando, de mandar, de seduzir, né? E altos ganhos também. Risco, eles investem e tal, tem risco, não tem? Jogam alto, né? Veste Prada, né? Deve vestir Prada também. Sim. Olha lá, saúde. Tem uma lista longa aí, né, meu bem? Devido aos excessos, né? Doença sexualmente transmissível, vírus. Gente, e essas vai desde uma gonorreia a uma candidíase até a AIDS aí, tá? Vícios, né? Vírus, dependência medicamentosa, antidepressivos e remédios para dormir. Distúrbios comportamentais, como neuroses, psicopatias, agressividade, paranoia. É aquela pessoa que sempre acha que está sendo seguida, vigiada, controlada. Ela invoca com você e a partir daí cria situações mentais e começa a reagir a essas situações mentais, né? Baixa vitalidade, nódulos, tumores malignos, dores, problemas no joelho. Por que problema no joelho? Metafísica explica, falta de humildade, não se dobra. Hiperatividade. Pouquinho. Taquicardia, ninfomania, né, os excessos, alcoolismo, principalmente junto da lua e da temperança. Sim. Sexualidade? Manda aí. Sexualidade. Perversões, sexo com animal, depravação, desvios, clandestinidade. O que seria um sexo clandestino? Conta para nós aí. Seria uma pulada de cerca, né? Seria um sexo escondido, sim, sem autorização. Tem que fazer na moita. Sadismo, estupro, né? Devido às compulsões, bissexualidade, crimes passionais, né? Ou simplesmente uma paixão. Ou simplesmente uma paixão. O sexo de casal, né? Gente, a gente não tem noção, mas coisas acontecem nas famílias pelo mundo todo. A gente não tem noção das coisas que acontecem, né? Eu atendi... Aqui a gente usa as coisas em nível de estudo, mas essa semana, né? Eu atendi uma moça, 40 e poucos anos, casada, separada, recém-separada, tem 2 filhas, e durante os 20 e poucos anos de casado, durante os 3 últimos anos, ela casou com o primeiro namorado. Durante os 3 últimos anos, ele começou a trazer homem para ficar com ela, para ele ver. Ela não queria, mas tinha vergonha, não pedia ajuda.
Durante 3 anos, essa mulher sofreu. E é uma pessoa renomada, conhecidíssima. A gente não tem ideia do que acontece nos lares por aí. Não tem. Porque, ainda mais nesse quesito, estupro e tal, se tem lá o tanto de ficha lá na delegacia, aquilo lá não é nem 10%. Porque 90% não vai por medo, por vergonha. Entende? Então, muita coisa acontece. Muita coisa. E a gente, assim, eu falo para vocês ficarem muito ligados, né, na mandala de vocês, quando vocês começarem a abrir, na casa 8, que é a casa da sexualidade, né, da própria pessoa mesmo. Casa 8 vai falar da sexualidade. Então, se tiver um diabo, eu vou investigar. Se tiver uma força, eu vou investigar. São cartas que podem falar de um sofrimento na área. De abusos, né? E aí, se sai uma sacerdotisa, mostra que a pessoa está encolhida. Tudo bem, é doloroso? É, mas ela não está sofrendo pelo excesso, pode ser pela falta, né? E aí, o que eu vejo? Na casa da mandala, se a pessoa tem filhos, eu bato o olho, conto as casas e eu vejo a sexualidade dos filhos. Eu já descobri abuso de adolescente na mandala. Eu avisei a mãe. Entende? Mas claro que não é só bater o olho e falar. Aí você vai no mental, né? Aí você vai na comunicação, você vai analisar o pai, a mãe, o padrasto, se tiver e tal. Quem mora na casa, né? Mas no próprio tarô, as coisas vão se costurando, né? Para chegar a falar, gente, tipo, pula, as cartas chegam a pular. Como que é o nome daquela mensagem antigamente? Que é tipo um código Morse, assim. Psicografia. Para chegar a falar uma coisa dessa, né? É porque não tem escapatória. Então, ok, já vimos aí sobre o nosso tinhoso. E agora, uma coisa mais suave. Uma coisa mais suave, que é a torre. Ótimo. Ou a casa de Deus. Casa de Deus. Por quê? Porque essa carta reza a lenda que um raio divino bate no topo dessa torre. Engraçado que é uma torre que tem coroa, querida. É porque essa coroa aí simboliza o poder, simboliza a ganância, simboliza o topete. Né? E aí vem o raio e fala: baixa esse topete aí. Na marra. Baixa esse topete. A diferença, né? A torre é uma carta estrondosa, faz barulho, tem raio, trovão, fogo, fagulha, grito, né? É uma carta barulhenta, estrondosa. E ela fala de uma desconstrução. Essa torre, ó, embaixo tem fissuras, né? Mas essa torre ela aparece para o que já não está mais servindo na sua vida. Aquele casamento que já está meia boca, um relacionamento, um namoro, um trabalho, um projeto, um hobby. Você reparou que essa torre só tem janela, não tem porta? Como é que entra nessa torre? Você vai se construindo aí dentro. Exato. E essas duas pessoas podem ser as duas do diabo ali atrás. Sim, na torre. Né? E a torre, ela fala, ela é uma carta de barulhenta, que traz um solavanco, mas você não interfere. Como o nome diz, a casa de Deus, é como se fosse uma coisa que cai no seu colo. Você não tem livre-arbítrio para impedir uma torre. Você vai ter livre-arbítrio para reagir. Como é que você vai reagir a isso? Mas você não impede. É como se fosse uma carta kármica, né? Cai do céu no seu colo. Diferente da morte. Que você escolhe. Que também fala dessa desconstrução, dessas mudanças bruscas, até violentas, às vezes. Só que a morte você escolheu. A torre, não. A torre escolheu você. Entende? Então, assim, só que a torre ela traz uma coisa de bom,
ela traz libertação Ela libera a libertação, eu tinha visto para isso. aquele problema, para aquela situação, porque é angustiante viver a torre, mas aí você está tão acostumado àquilo que também é angustiante você pensar em viver sem aquilo, né? A continuar. É uma pessoa que trabalhou 30 anos no mesmo lugar, na mesma sessão, com as mesmas pessoas, né? De repente, é uma desconstrução. A aposentadoria é uma torre. Sim. Não é uma torre, Glória? É. Você desconstrói Principalmente toda a sua quando não é rotina. planejada o dia que você sonhou. Eu me aposentei, assim, mais ou menos, de repente, eu digo, levou uns 2 anos, eu estava com problema de coluna, não sei o quê, mas eu não estava preparada. Eu tive uma perda de grana, de Exato. Ela vem porque você já tinha os seus compromissos contando com X, e a aposentadoria, quando ela vem menos. Minha mãe também ganhou menos, né? Então, mas ao mesmo tempo, você se libertou de ter que trabalhar com suas dores, né? Eu não sei se foi você, porque eu vejo muito vídeo, mas também que quando a gente deixa de fazer uma coisa que a gente tem que fazer, você tem que tomar uma decisão, uma providência, a gente não faz, aí vem e a torre faz. Exato, é isso aí. Você não vai Você sair. fica prorrogando, você fica pensando, vai prorrogando, aí o raio vem e fala, dá licença aí, deixa eu resolver essa parada para você. Né? Então, vamos lá. Passa aí. E a coroa da torre aqui em cima também, acho que é uma coisa no ego inflado também. É o topete. O poder, você tira o topete. Topete. Você traz umas palavras ótimas. Porque se a gente pensa na sequência do baralho, né, das cartas, antes vem o diabo. O diabo é o topete. Topetudo, né? Audacioso, ambicioso. Aí ele não deu conta. Ou vem algumas sequelas, consequências. E tudo tem um preço, né? E esse é o preço. O planeta regente da carta do diabo, não, da torre, né? É Marte, representação, impulso agressivo, uma ação súbita. Personalidade normal, capacidade de questionar e conscientização. Uma reestruturação benéfica, que vai destruir tudo. É barulhento. É violento. Né? Vem um raio. E é rápido, né? E é rápido. É de uma vez. Revoltado. Ansioso. Invejoso. Insensato e perigoso. Mal educado, rebelde e grosseiro. Porque ele não vem pedindo licença. Peraí que eu vou passar. Ele passa. Passa, derruba, acaba com o seu ego, acaba com os seus planos, com os seus sonhos. O lado bom é que, uma vez tudo ruído, eu posso reestruturar. Sim. Posso rever e refazer. É isso aí. A torre, ela é símbolo do poder, assim como o diabo, né? E simboliza o pensamento filosófico da vigilância da construção de ideias, que é a que o Dudu falou. Cadê a porta? Não tem. Você não simplesmente entra lá, você vai construindo a em sua volta de você torre, mesmo. né? São as suas ideias. Então, quando esse sistema está forte, está rígido, né? Esses tijolos aí, a gente coloca uma coroa em cima, não é? E aí, se você pecou em alguma coisa, e aí a gente acha que está certo, vem aí um raio divino para cortar essa coroa. Equalizar a questão. Né? Então, a torre ela é o símbolo da audácia do ser humano de querer chegar até Deus, como na Torre de Babel. Nós ficamos prisioneiros dessa torre. E essa torre pode ser qualquer coisa aí na sua vida, que você
foi construindo tijolinho por tijolinho, tá? É só um ato divino pode nos mostrar que nós somos limitados. Nós somos limitados. E a torre vem para te mostrar da forma mais agressiva, né, e dolorosa. Por exemplo, uma pessoa que tem tudo e fale do dia para a noite. É uma torre. Eu falar isso, nossa, a pessoa tinha tudo, ok. Mas a pessoa que vivenciava isso, o dia a dia, a rotina, é doloroso. Só que o que acontece? Essa pessoa provavelmente vai ficar mais forte, porque quando está tudo bem, para que mudar, para que evoluir? É no caos, é na ruína que a gente evolui. Então, se você for uma pessoa otimista, uma pessoa que cria, que gosta, né? Você vai entender que as situações de torre na sua vida são oportunidades de melhora. O duro é você falar isso para quem está vivenciando uma torre. Que provavelmente não vai entender. Né? Mas você não pode deixar de falar. Né? Então, a torre ela representa uma quebra das nossas expectativas e também nos delírios do nosso ego. Quando a gente, sabe, está lá no excesso, viaja demais na batatinha, vem alguma coisa e... Tome isso. Tome isso. Então, quando essa carta aparece, a gente se lembra que se tirarem tudo ao nosso redor, a gente ainda continua sendo a gente. Podem te tirar tudo aí, Glória. Você continua sendo a Glória. Né? A Flávia aí ganhou o carro, né? Pegou o seu carro. Podem te tirar sua casa, seu carro. Você continua sendo a Flávia. Com o Qual carro, Flávia? A Não, Flávia... na verdade, foi um crédito para construção. Ganhou no consórcio. Olha que maravilha. Põe um pouquinho. Uhum. Ok? Então, vamos ver aqui. Personalidade sombra, alterada. Excesso de rupturas, nada para de pé. É quando parece que uma pessoa vive um efeito dominó na vida, sabe? Começa a cair uma coisa, começa a cair outra, começa a cair outra. Por exemplo, o cara milionário faliu. A mulher que se casou por dinheiro picou a mula. E o cara infarta. Não é um excesso de rupturas aí? Um excesso de torres? Mas é um efeito dominó. É uma coisa vem por conta da outra. Amarrada a outra. Né? Termina para mim. Maníaco, reprimido e tem medo de mudança. A torre não vai perguntar se você tem medo de mudança. Oi, tudo bem? Posso desconstruir tudo que você fez até agora? Não faz isso não. Posso te derrubar? Posso te derrubar? Posso passar aquela rasteira? Não. Megalomaníaco. É a torre de Deus, né? A torre de Babel. É mais mega. Eu adoro esse. Azarento. O tal, gente, existe gente com azar. A gente não pode negar isso. Sim. Como tem gente que tem sorte pra caramba. Existe. Tudo que a pessoa vai fazer, nada dá certo. É um Rei Midas ao contrário. Existe, sim, existe. Eu tenho provas na família. Eu tenho uma prima que ela ganha tudo, ela já ganhou até carro em rifa. Ela ganha qualquer coisa. Que delícia! Eu nunca ganhei nem frango em bingo. Nada, eu ligo para ela para pegar número para jogar na cena e tal, porque ela ganha tudo. Em compensação, tem outra prima que passou por muitas coisas. Desde assim, nasceu... Ganha na lota e perde o bilhete. E vai. Pessoas da mesma família, né? Teve uma novela assim, sabia? De Quina para a Lua. Nos anos 80, o cara ganhou o bilhete, né? Ganhou, né? Na loteria, morreu, e aí o bilhete ficou a novela inteira. O bafafá foi o cadê o bilhete? Uhum. Quer manter o controle.
Quer, mas não consegue, né? Não consegue. Sente fraqueza, claro, derrubou a torre. Altamente destrutivo. Elimina tudo que vê pela frente. Esse altamente destrutivo, gente, é que, por exemplo, uma pessoa pode se suicidar. Pode ser um acidente De de carro, pode ser, sabe? Uma vez, eu não sei se eu vou contando as mesmas histórias para várias turmas, então, se eu conto a mesma história várias vezes para vocês, relevem, porque eu nunca sei se eu já contei para vocês. Uma vez o Pedro pediu para ir na casa de um amigo que morava no 20º tarará andar. E esse amigo, eu cá comigo, né? Eu não vejo ele tão bona gente, eu vejo ele assim, maldoso, meio invejoso, sabe? E o meu filho é um louco, ingênuo. Não é a estrela. É, É a próxima carta. sabe assim? Não vê maldade. Aí ele, ai, fulano me chamou, posso ir? Eu falei, peraí, Torre. baralhei, torre. O menino mora no 20º andar. Saiu a carta da torre, falei, vai empurrar meu filho lá de cima, não vai não. Entendeu? Então, assim, a torre, ela pode simbolizar muita coisa, inclusive você cair no banheiro. Cair, uma queda, né? Altamente destrutivo. É quando a pessoa também... Bom, já falei, né? Então vai. Doente, violento, mas contido. Esse violento, mas contido... É o cara que se segura, mas... Se segura. Uma hora essa casa cai, né? Então, assim, a torre na saúde, ela pode simbolizar alguma coisa que vem forte e que pode acabar com a sua vida. E vem de uma hora para outra. Um infarto, por exemplo, um AVC, tombo no banheiro. O tombo no banheiro, né? Um infarto, AVC, o que mais? Um acidente. Um acidente, né? A gente vai ver agora na saúde. Situações. Lembra? Queda, ruína, catástrofe, acidente, surpresa, uma mudança difícil. Pode falar simplesmente de uma reforma na casa. Vai reformar a casa. Pode simbolizar que a pessoa mora no local alto, né? Ou num prédio. A torre, ela mora numa sobreloja ou mora, né? num apartamento. Não quer dizer que esse prédio vai cair. Só que ele mora no prédio. Depende, né? Depende. Se tiver com 8 de paus, fuja. Fuja. Risco de desabamento, gente. E depende da pergunta, e depende, né? Por isso que depende. Rompimento. Rompimento de contrato, rompimento de relacionamento, rompimento de amizade, né? Rompimento da bolsa, da gestante. Rompimentos. Né? Falência, demissão, roubos, guerra, explosão, atentado, esclarecimento. Por quê? Vem à tona. As coisas não é como no julgamento, mas é de uma forma que a pessoa é exposta. Sua casa caiu. Vocês já viram essa expressão? Mano, Já, a casa caiu. A casa caiu. Nossa, tudo de errado que você fazia apareceu. É libertador, porque agora você não precisa esconder mais nada de ninguém, mas agora, seu nome está na Medina. Né? Esclarecimento, ódio, libertação, ameaças. E esse ameaças, gente, a gente também não tem noção das coisas que acontecem. Chantagem de cunho sexual mesmo, sabe? Suicídio. Se tiver torre pendurado, é suicídio, tá? Crise conjugal, perto da força, morte, diabo, pode simbolizar violência doméstica. Ok? Despejo, né, também, despejo. Sim. A casa caiu.
Aí, amor. Profissão: construção civil, demolidor, pedreiro, ortopedista, né? Para pôr a Os casa ossos no lugar. baterista, Barulho. eletricista, o raio, né? Chaveiro, dublês, os caras caindo, médico de emergência, condutor Condutor. de ambulância, apicultor. É. Das abelhas. Vocês já viram um enxaminho de abelha? Não quero também. Nem vídeo. Vídeo sim, né? Saúde. Emergência. É uma situação de A emergência. torre é rápida. Casa caiu. Então, é reanimação, traumatismo, politraumatismo, doença grave, problema na coluna vertebral, que é o que te mantém em pé, né? E te desaba. Infarte, dor, pânico, espasmos, tremores, acidentes, quedas, fraturas, abortos espontâneos, Parkinson. Aí junto com louco e pendurado, né? Sexualidade: impotência, sexo violento, sádico, né? Problemas de esperma e escândalo. É. A casa caiu. Ok? Beleza até aqui? E nós vamos para... Estrela. eu gosto dessa carta. Tem gente que difama um pouco essa carta, né? Porque fala, é muito ingênua, muito isso, mas Só porque ela está pelada na floresta, à noite. No meio da mata, né? Pelada na floresta à noite, é muita ingenuidade, não é? Então, vamos lá. A estrela é uma carta que fala de limpeza. Tem muita água aí, fala de limpeza. Tem muita água, fala do quê? De emoção também. De emoção. A água no tarô fala de emoção, né? Deixa eu achar minha ficha aqui. Vamos lá. A estrela. Regência da estrela. Eu não anotei a regência da estrela. Eu escrevi regência da estrela e não anotei. Anta biônica. Depois, Margarete, eu volto para a regência da estrela. Dá uma olhada aí. Não, está aqui. Não é nesse, né? Ai, o pé. Gente, eu fui para a mata, hoje eu torci o pé. Um acidente de trabalho. A mulher acostumada à escada rolante foi andar na mata. Primeiro, aí fui querer fazer um story, caí parecendo uma pamonha. Em vez de pegar uma moto Uber... No meio da mata, meu bem. Lá, a moto não Fui entra, fazer não. uma entrega para o Oxóssi. E tinha que cuidar com cobra, aranha, escorpião. E aí? É aqui, meu bem. Aquário, regência de aquário. Ótimo. Água. Água. Né? E a mitologia, estrela de Belém e a fada madrinha. Essa é uma carta que traz símbolo de paz e de serenidade. Quando a gente olha, a gente não acha que a pessoa está plena, né? Materializa o vínculo que une o homem ao seu cosmos. Por quê? Porque fala dela integrada à natureza. A mulher está nua, né? Em pelo, na natureza, junto com a água, com a mata, com a noite, com o luar, né? Então, está integrada, tem a conexão com o cosmos, né? A nudez da carta simboliza que ela não tem nada a esconder. Nada a esconder. Simboliza... Está muito frio aqui. Simboliza honestidade, verdade. Ele liga isso aqui, daqui a pouco está saindo a Frozen, sai para cantar para nós ali. Provavelmente. Está muito frio, está 28. Proteção, né? Ela também está desprotegida, né? Sim, claro que está, vulnerável, né? Disposição para mostrar ou aceitar as coisas como elas são, com suas fraquezas, com suas falhas, inclusive problemas estéticos. Tem uma... Glória, você que está podendo assistir as coisas, tem... Você vai achar no YouTube.
Eu com essas minhas informações picadas, meu Deus do céu. Esqueci o nome agora. Disfarça assim que daí lembra. Daqui a pouco volta. Como que é o nome? É filme, né? No YouTube. Vou botar aqui. Não, era um programa. Os Paranormais. Ah, eu já vi. Eu adoro. E tem uma moça que descobre, ela tira carta para uma mulher. Ela descobre pelas cartas que a moça tem uma deficiência física. E não dava para saber, a moça estava sentada. Estava sentada, tranquila. E ela descobriu por conta da estrela, provavelmente, né? Que fala de possível deficiência física. Tá? Por quê? Qual é a ligação? Não sei. De coração, não sei. Mas pode falar de defeitos estéticos, desde uma celulite até uma perna mais curta que a outra, sabe como? Integrada aí à natureza, tá? Retorno ao simples, retorno ao natural. É uma carta que... qual é o conselho que você me dá? Estrela. Está na hora de você se conectar, está na hora de você entender as coisas como elas são, de você ter humildade. A moça está de joelho, simboliza humildade. Ter humildade para entender que você precisa ver as coisas como elas são, sem mascarar, tá? Dificuldade em estabelecer limite, essa carta tem, né? Olha ali a fronteira das águas, tem um pouquinho ali. E quem bota limite em água, né, gente? A gente... né? O líquido dos jarros pode simbolizar uma vontade de doar ou também pode simbolizar um desperdício, né? Despejando água no lago pode ser referência a uma expressão francesa que diz assim, levar água ao rio. Levar água ao rio é você investir esforço em alguma coisa que já existe. Para que você vai levar água no rio? Entende? E aí vem um pouco da ingenuidade, do infantilismo, né, dessa carta. A grande estrela fala de consciência cósmica e as menores, porque ela tem uma estrela grande amarela ali. Então, essa grande é a consciência cósmica. E as menores fala do reflexo na mente de cada pessoa. É uma carta que fala de uma mensagem de esperança, é uma carta de cura, é uma carta de milagres, é uma carta de fé. Ela fala para deixar fluir as coisas naturalmente, né? É possível conectar a carta com a palavra hebraica mazal, que significa sorte. É uma carta de sorte. E é uma carta de sorte vinda dos céus, quando a coisa meio que cai no seu colo, um presentinho de Deus para você, tá? E no universo artístico, a estrela é a musa que inspira os poetas. Então, é uma carta do belo, é uma carta das artes, é uma carta de sensibilidade. Vamos ver o que ela fala. Cadê aqui? Personalidade normal. É esperançosa, é otimista, pura, inocente. Inocente. Calma, romântica, né? Espontânea. Natural, ela está ao natural. Em pelo. Né? Graciosa, bela, altruísta, confiante, sincera, espiritualizada, né? Serena e honesta. E bonita. Então, eu acho que essa perfeição, talvez por isso é que um lado negativo possa ter um defeito, Defeito estético. Porque ela está perfeita ali naquele lugar. Conectada, feliz, né? E a estrela também pode simbolizar o centro das atenções. É isso a mesmo. Estrela
né? Estrela de cinema. É estrela de cinema, estrela da novela, estrela e tal. Quando ela aparece no lado negativo, às vezes eu pergunto para a pessoa se ela está precisando se sentir um pouco reconhecida. Nossa, tem cliente que chora. Eu faço tudo, então ninguém reconhece nada, precisando de um reconhecimento, precisando se sentir um pouco amada, vista, né? É uma carta que fala de saudável. É a carta dos natureba, tá, gente? Do vegano, que mais? Do naturalista, tratamento homeopático, tudo que tiver ligado ao natural vem da carta da estrela. Próximo. Personalidade alterada. Narcisismo. Porque se ela é uma estrela, ela já fica um passo acima, né? Sim. Narciso. Falta de personalidade, um idealismo estúpido, que a estrela é idealista. Sim. Mas quando passa, já vira idiotice. Infantil, preguiçosa. Decorem preguiçosa, gente. Pessimista. Desesperançada, triste, né? Porque ela era feliz. Exibicionista, irresponsável, seca. Seca. Insegura, reprimida e fraca. E preguiçosa. E preguiçosa. E preguiçosa. E preguiçosa. Entenderam? Aff, gente. Vamos lá. Mas é muito infantil também, sabe? Você me falou alguma coisa, que o povo de não sei o que lá... Como é que eles faziam? Sim, estrela. Que não, quick. Sabe uma pessoa que dá umas respostas... Terceira série. Sabe os seus amigos da terceira série? Então, estrela. Adulto que brinca assim, fazer assim, né? Uhum. A minha mãe, uma vez, quando era pequenininha, estrela, daí minha mãe, um cara, um morador da rua deles, falou para minha mãe assim, oi, vem cá. Ela era pequenininha. Faz assim, ó. Aí agora fala assim, meu pai é rico porque pode. E ela ficou, meu pai é rico porque pode. Porque fode, saiu. Aí ela chegou, pai, que eu aprendi. Nossa, deu uma confusão, hein? O vovô foi lá, bateu no cara, tudo, onde já se viu, né? Falar uma coisa para a criança. Mas é ingenuidade, foi lá e contou para o vô, hein? Contou para o vô. O pai, e essa né, no caso. ingenuidade no adulto também cai em golpes, né? Cai um monte. Dá dinheiro para o sobrinho que está com o carro quebrado na estrada. Aí é onde ela fica fraca, sem voz, né? Mas as situações, ela mesma pode ser a cura dela, né? Porque é a carta do milagre, da cura. Esperança, fé, a situação que essa carta pode remeter num jogo de tarô. Esperança, fé, inspiração, poesia. É uma pessoa sensível, que gosta do belo. Meditação, campo, natureza, astrologia, as estrelas. despreocupação material, milagre, gente, promessa, ecologia, beleza, proteção e bonança. É uma carta de sorte, tá? As profissões. Aí tudo que for natureba, herborista, farmacêutica, fitoterapeuta, naturopata, medicina natural, ervas, artes, astronomia, líquidos em geral, pode ser uma perfumista, né? Pescador, esteticista, astrólogo e poetas. Na saúde, pode falar de problemas mentais, por conta até do infantilismo, sabe? Que tem um déficit né? Rins, tudo que estiver ligado com líquido, né? Rim, aparelho urinário, bexiga, e também fala de doenças e de curas espirituais, né? É maravilhoso.
Aí você vai saber isso dependendo da pergunta que você fizer, né? Por exemplo, eu já fiz uma cirurgia espiritual quando eu tinha 4 aninhos, eu não me lembro, mas minha mãe me conta. Diz que eu ia ter leucemia, e aí os mentores pediram para fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho flashes de eu vestida de branquinho e minha mãe enfiando umas coisas debaixo do meu travesseiro, que eram agulhas, né? Mas não lembro mais de muita coisa, mas já fiz, com 4 aninhos já fiz cirurgia e nunca tive leucemia. Vamos lá, na sexualidade, fala de pureza, porque é pura, inexperiência, por conta da pouca idade até, né? Amor desprendido, que é o amor pelo amor mesmo, é o amar o amor. Você já entende isso? Sexualidade, erotismo e narcisismo. E esse narcisismo é aquilo que o seu amigo Marcelo fala lá. Conta aí para elas. Eu não lembro, ele fala várias coisas. O narcisismo e a inexperiência e tal. Um amigo dele estavam no shopping, passou umas meninas bonitas, tudo, né? Com o cabelo ajeitado, maquiado e tal. Acho que o amigo dele falou assim: não adianta nem olhar, não, porque essa moça, Deus o livre, se ela suar, Deus o livre. Estragar a chapinha. Se estragar uma chapinha, aí não mexe no meu brinco. Quer dizer, é um bibelô, não dá para relar, né? Então. Vamos pegar chuva. Não, aí o quê? Aprecie o belo. É para isso que serve. Dá uma olhadinha. Porque não, né? Ok? Pronto. É nóis, Queiroz. Aceleramos aí e deu tempo de fazer os 3. Tem duvidinhas ou duvidonas? Essa estrela aqui, ela não pode ser a temperança, que já se despiu de tudo? Na verdade, remete, né? Também tem 2 vasos, só que a temperança ela é de um vaso no outro. Uhum. Aí ela, por isso que fala do desperdício, aí ela já meio que chutou o pau, né? É trazer água para o rio. Fala de problema mental nessa carta, porque se não tiver, vamos colocar, né? Uhum. Ou infantilismo mesmo, né? Uhum. Isso aí não é pureza, não, mano. Isso aí não é pureza, não. Levar água para o rio, né? E, ao mesmo tempo que leva para o rio, derrama fora, entende? Mas é uma carta muito bonita. Se vocês procurarem, tem uns panos da estrela muito lindo para colocar na parede, que é aqueles panos indianos, que, na verdade, tem uns que são feitos na China, não na Índia. É um pano indiano feito na China. É um pano que você pode usar de canga, de toalha de mesa e tal, e na parede, inclusive. Tem uns da estrela maravilhosos. Porque quando você compra alguma coisa de tarô, por exemplo, um enfeite, um quadro, você acaba usando isso como um arquétipo. Você acaba atraindo a energia daquilo para a sua vida. Então, eu já vi, por exemplo, a pessoa tatua uma morte, tatua uma torre, tatua 3 de espadas, eu já vi. Sim. Cara, a pessoa, acha que me arrepiar. A pessoa está atraindo para a vida dela aquilo ali. Então... eu tinha uma flor aqui, agora virou uma mancha, mas era uma flor. Eu tenho que mandar colorir. Sim, mas uma flor, gata, o duro. E o 3 de espadas? É que vocês não viram os menores ainda. É um coração espetado com 3 espadas e esse coração sangra. E a pessoa tatua. Não é uma carta feliz. Não é. Mas por que eu estou falando disso? Porque essa estrela, se você quiser um adereço, né, para a sua casa, alguma coisa de tarô, uma camiseta, é uma coisa legal. Um arquétipo legal, né? Eu tenho da Imperatriz. Dá para virar para elas verem? Querida, não sei se é uma boa ideia. Eu tenho uma mandala de estrela ali. Olha lá. Na verdade, eu tenho o Mago, a Sacerdotisa e a Imperatriz. Peraí, quero ver. Eu quero mostrar a minha também.
Depois eu mando no grupo para vocês uma foto deles. A minha, ó. Eu acho linda essa mandala sua aí. Essa aqui, logo que eu estava aprendendo, comecei a aprender, então eu nunca mais conseguirei repetir, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Foi você que fez? Ela dava curso de colagem. Olha, que massa. Depois eu fiz outras, mas aí, tipo aquela que está lá atrás, mas mais simples, porque essa daqui eu não vendo, não empresto. Mas é linda, muito linda. Foi bom Então, pensar. assim, quando vocês forem escolher alguma coisa, algum arquétipo, porque vocês podem, vamos supor, suponhamos que, né, a Flávia, você é casada? Só. Vamos supor, que seu casamento está morno, que vocês estão, assim, namorando de 15 em 15 dias. Cara, vai lá, tira a carta do diabo, deixa em cima, né? Num lugar onde você possa ver pelo menos 3 vezes por dia. Isso vai atrair, movimenta Essa energia vai energia. Quando eu vou preparar a aula, eu pego a imperatriz, a sacerdotisa, eu pego o mago para me dar oralidade, a sacerdotisa estudo, né? Mas a imperatriz, eu acho que ela dá conta meio de tudo aí. Então, eu já mandei fazer um quadro ali da imperatriz, pronto, acabou. Que é a mãe, né? Processo na justiça para andar rápido. Hoje de manhã eu botei o diabo também, assim, para brincar. Por quê? Porque ele vai fazer o que for necessário para conseguir isso aí. Eu fiz isso hoje, botei em pé. Primeiro eu abri um jogo que eu não concordei. Aí eu falei, tá, o jogo fica aí, mas aí eu peguei essas cartas e botei ela em pé, assim, para dar uma empurrada, né? Exatamente. E assim, depois que você fez um jogo que você não gostou, ou atendeu alguém bastante com uma história muito densa, muito carregada, pega um incensinho e limpa as cartas, né? Uma dica aí, bobinha, mas que funciona. Ok? Ok. E aí? Não quer fazer um experimento? Então vai, começa aí. Um experimento só com as 3 ou com todas? Que 3? Eles têm 17. Não, as 3 de hoje. Ah, não, as 3 de hoje. Como seria flertando o diabo, a torre... A torre Ai, meu ou Deus. a estrela? É a estrela. Como que é o namoro com o diabo? É para responder? Sim. Ah, tá. Primeiro que como seria flertando? Sim. Vai dar presentes? Vai rolar os presentes. Vai rolar presente. Vai rolar tudo. Né? Porque o que ele quer, ou ela... A gente tem que lembrar que a carta é assexuada, né? É o arcano. O diabo pode ser uma mulher. Ou uma criança. Uma criança. Né? E o diabo também vai no gogó. Sim, sedução total. E vai ter um goró. Ah, vai ter mais de um. E como seria com a torre? Com a torre, aí você me pegou, hein? Não seria. Olha, o negócio é o seguinte, você pode paquerar alguém com a carta da torre. A torre é alguém que acabou de romper uma relação. É o divorciado, é aquela pessoa que acabou, né, de terminar um namoro. Mas caiu da torre, a torre já caiu e ele já está andando para a estrela. Não. Em alguns casos. Não, né? não é tipo, demoliu o prédio, ainda tem aquela nuvem de poeira ali. O terreno não está limpo. Está de torre. Confusão mental. Uma pessoa confusa, não é? Confusa. E o próximo? A estrela. A estrela. A estrela é mais uma coisa poética, né? Romântica.
Exato. É diferente, A música. completamente diferente do diabo, que é pura pegação, sedução e tal. A estrela já é... Ó, Obsessão. onde o diabo iria? Um motel, Sim. né? A estrela iria para onde? Ele vai para jantar. Para jantar, para A um estrela parque. também tem esses casais que falam: oi, do gudinho da mamãe. Pode, é. Cá, neném, né? Tem uns casais que isso me irrita. E pior é que tem muito. Como bujudinho. Eu digo, que na piscininha, chuchu, faz, eu viro para o outro lado. Assim. Aliás, não gosto nem de falarem assim com a minha neta. Quando é, então, adulto, coroa, a gente coroa, casal já mais velho, falando. Até nervoso. Estranho. Infantil. 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 Tem gente que fala assim com o cachorro. Né? Quando falaram assim com a minha gata, ela não deve ter entendido nada, porque eu sou super seca assim com ela. Eu falo, o que você quer? É por isso que ela gosta. Fala claro. Né? Então, vamos lá. Dirigindo. Olha lá, como que é? Como que é o diabo dirigindo? Meu Deus do céu. Perigosamente, né? Perigosamente. É o meu amigo Nil. Buzina, xinga todo mundo. Vai. Quer ficar à frente, né? O guardinha vem para multar. Ele vai subornar. Ele já suborna. Vai ter um carrão, né? Não vai andar de Brasília. Não. Minha mãe tinha uma Brasília azul calcinha, amor. Não é o diabo, né? Não era o diabo. Era a estrela. Professor de literatura. Tive um fusquinha branco, e não foi na época do Guaraná de rolha, não. Eu tive também um Fusca branco. Eu tive que me desfazer dele, porque ele só ligava se eu fizesse chocurei nele. E eu até pensei, o dia que eu vender, eu tenho que dar um curso para a pessoa. Tem que sintonizar o comprador, né? Ele só ligava na base do chocurei. E a hora que fazia a curva, as portas abriam. Então, eu ficava com medo de perder as crianças. Aí tive que vender. Uma delícia de carro. Segura, molecada, segura na mamãe, vou virar para a direita, vou virar. Que carro que é esse? É um Fusca. Não, é a torre. É a torre, exato. O carro está desmanchando. Ele na rua, as pessoas faziam assim para mim, e eu não estava entendendo. Eu falava, gente, está linda hoje, né? Porque todo mundo olhava, até que faziam assim. Como as pessoas gostam de Fusca, né? Para dizer quanto custa. E eu não estava entendendo. E eu consegui botar a placa dele da cidade chamada Liberdade, lá para cima de Mirantão, conhece? Não. Visconde de Mauá, Mirantão, sim. Antônio, vai subindo. Lá tem uma cidade chamada Liberdade. E MG, né, que é em Minas Gerais, e eu sou Maria da Glória. Né? E aí eu falei para o cara do cartório, eu queria botar tanto a placa de Liberdade. Aí ele, só se a senhora conhecesse alguém aqui, a senhora conhece? Eu falei, conheço você. Aí meu endereço era o endereço do cartório. Nossa, ele ficou famoso, assim. Era um fusquinha branco com a plaquinha Liberdade. Mas, claro que foi uma ideia de estrela, né? Porque o neto... Mas teve uma lábia do diabo. Parava. É uma ideia de estrela, Fia, porque para ter um carro antigo, você tem que ter muito dinheiro. Porque é muito conserto. Eu arrumava um lado, estragava o outro. Não sei o seu, mas enfim. Não, o pior é que eu tinha 2 velhos, ele e um cadete, que também quebrava. Mas eu assim, já aluguei casa em Secretário, que não tinha ônibus para lá. Eu não tinha carro e aluguei uma casa na beira do rio. Eu achei que eu estava fazendo assim, o máximo, né? Só que eu não vamos chegar na casa que eu aluguei. Olha a estrela aí, gente. Fui. Vamos ver se agora, idosa, eu consigo virar outra coisa. Não, mas está ótimo. Olha se não tem uma pegada. Você é completamente ligada à arte, à cultura, ao belo, não é? Total.
legal. Música, tudo. Tem tudo a ver, né? Ok? Ok. Ai, gente, a Margarete fez falta, né? Na outra aula ela também estava quietinha, depois eu dou uma ligada para ela. Tá bem? Se Então, vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, é só chamar lá no grupo. E aí, quinta-feira que vem, estamos de volta no mesmo bate-canal. Agora falou. eu cheguei exatamente no ponto que eu tinha parado pelo curso do WhatsApp. Olha só que loucura. Ah, que bom! Que legal! Agora, então, a partir de agora vai ser novidade. Vai ser novidade. Mas Ah, foi bom que eu fui revisando, eu fui complementando no meu caderninho. tá. A gente já. Você já mandou esse PDF, né? A gente já mandou o PDF para vocês, dos arcanos maiores? Eu já recebi. Ah, eu vou passar de novo, Flávia, Preciso caso ver. você não tenha. Esse PDF que a gente passa Que a gente aqui, vai falando? que a gente vai falando, eu vou passar lá, no PowerPoint, tá? Que na hora de estudar, Eu avulso, fiz assim. uma sugestão, quando Ah, fizer outro PDF, assim, tentar fazer com menos páginas, porque essa ficou com 170 páginas, né? porque, na verdade, eu não montei em formato de apostila. Eu montei PowerPoint para É. passar na aula. Mas eu posso dar uma olhada nisso, tentar compilar tudo. Não, isso Não, porque de uma hora ou outra eu vou ter que fazer isso, né? eu imprimi algumas coisas, né? Assim, mas aí outras eu não imprimi porque eu fiquei com medo de acabar a tinta da impressora e Ah. Mas é assim, quando for muito, compensa você ir na copiadora. não, mas eles, aqui pelo menos eles cobram R$ 1 por Ô, página. louco! Olha. R$ 1 por Em folha? outro lugar é mais barato, mas a minha papelaria aqui em frente aqui é R$ 1. Eu Não, acho daí não que imprimi compensa. o que me Não. interessava, eu imprimi Tá. o que me interessava, e o resto eu deixei no computador e no tablet também. Aí dá para ler, não tem problema não. Só que se dá outra coisa assim, aí eu imprimo tudo. Tá, mas a gente vai ver daí de montar alguma coisa para vocês, tá? Nos próximos a gente já faz mais compiladinho. Tá bem? Falou. Então tá, boa semana, bom restinho de semana. Boa Até a noite. próxima. Boa Beijo, E até noite. semana que vem. Tchau. 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 Recording stop. Aqui.